Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui juntos vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas aqui neste livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Nós vamos hoje ver juntos a mensagem de número 175, que tem o título de Cooperação. Cooperação. No melhor clima, não é? Da fraternidade. Uns pelos outros. E o versículo destacado por Emmanuel está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 31, lá no Novo Testamento, e nos diz: então, Atos dos Apóstolos vai ser a continuação da história depois da crucificação de Jesus, certo? E temos aqui, nesse versículo 31 do capítulo 8, que diz assim: e ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? Ora, que faz muito sentido, é uma coisa bastante lógica. Mas quem é que está falando e quem está falando com quem? Na verdade, quem está falando é um mordomo-mor que está fazendo a pergunta, o mordomo-mor da rainha dos etíopes, que ia de carro por uma estrada tentando entender a lei, o que dizia a lei, né, lá na Torá, a lei do Antigo Testamento. E esse mordomo-mor da rainha dos etíopes, e ele superentendia todos os tesouros. Tinha um cargo muito alto, ele ia de carro pela estrada e estava lá lendo, estudando, tentando entender, não é, os textos da lei do Antigo Testamento, quando, numa outra parte, num outro lugar, um anjo aparece a Felipe, ao apóstolo Felipe, e manda que ele desça, pegue um caminho descendo de Jerusalém para Gaza. O discípulo obedece o anjo e no caminho, então, encontra com essa pessoa. E aí, ele que estava, não é, tentando entender, entra em conversação com Felipe e daí vem esta pergunta: como poderia entender se alguém não me ensinar? Emmanuel vai explicar isso mais ao final, mas apenas para que nós tenhamos já essa ideia, porque nos facilita, não é? Nós nos localizarmos no que Emmanuel vai dizer. Vejamos então como o nosso amigo espiritual começa a comentar essa mensagem, esse versículo na sua mensagem. Desde a vinda de Jesus, o movimento de educação renovadora para o bem é dos mais impressionantes no seio da humanidade. Jesus mudou tudo. A sua mensagem, o Evangelho, ele é uma revolução moral na humanidade. Nos traz novas diretrizes, né? A diretriz da fraternidade, acima de tudo. Tanto que nos coloca Deus como Pai. Então, se Ele é Pai de todos nós, nós somos irmãos uns dos outros. Daí mesmo que a fraternidade, ela não é uma proposição, ela é uma necessidade de uma realidade que se impõe devido aos nossos laços. Somos irmãos, efetivamente, uns dos outros, já que filhos do mesmo Criador. Então, nosso Emmanuel continua dizendo assim: em toda parte ergueram-se templos, divulgaram-se livros portadores de princípios sagrados.
Percebe-se em toda essa atividade a atuação sutil e magnânima do Mestre, que não perde ocasião de atrair as criaturas de Deus para o infinito amor. Desse quadro bendito de trabalho, destaca-se, porém, a cooperação fraternal que o Cristo nos deixou como norma imprescindível ao desdobramento da iluminação eterna do mundo. Ou seja, nenhum de nós aqui é o professor, porque mestre só tivemos um. O que acontece entre nós? Nós ensinamos uns aos outros. Daí o nosso Emmanuel dizer que o Cristo nos deixou como norma imprescindível a cooperação fraternal nesse entendimento. Vamos passando uns para os outros as nossas riquezas, não é? de experiências de vida, essas são as verdadeiras riquezas. Vamos passando o nosso entendimento e uns entendem mais do que os outros e assim vamos aprendendo nessa rede de solidariedade no trabalho de amadurecimento das ideias do próprio entendimento. Daí o nosso personagem do versículo dizer algo tão lógico, não é? Como poderia entender se alguém não me ensinar? Então, uns ensinam outros, que ensinam uns, que ensinam outros, que ensinam uns, que ensinam outros, e assim por diante. Nosso Emmanuel continua dizendo assim: ninguém guarde a presunção de elevar-se sem o auxílio dos outros, embora não deva buscar a condição parasitária para a ascensão. Olha que maravilha! Então, nós nos apoiamos, não é? Uns aos outros, nos apoiamos, mas não nos atrelamos. Não atrelamos a nossa subida moral a ninguém. Por quê? Porque ela é solitária. É solidária, mas solitária. Cada um tem que fazer por si. E, no entanto, nos ajudamos. Isso é muito bonito, não é? Então, as nossas vidas, elas são solidárias, mas solitárias, porque ninguém pode fazer a minha escolha. E eu não posso fazer a escolha de ninguém. Simples assim, não é? E ele continua dizendo: referimos-nos à solidariedade, ao amparo proveitoso, ao concurso edificante. De quê? De ajuda, de cooperação. Os que aprendem alguma coisa sempre se valem dos homens que já passaram, ou seja, que com eles aprenderam, e não seguem além se lhes falta o interesse dos contemporâneos, ainda que esse interesse seja mínimo. Então, nós sempre estamos aí aprendendo uns com os outros. Os apóstolos necessitaram do Cristo, que, por sua vez, fez questão de prender os ensinamentos de que era o divino emissário às antigas leis. E ele disse: eu não vim destruir a lei, vim dar-lhe cumprimento. Então, o Evangelho, que é a segunda revelação das leis de Deus, se apoia, amplia e aprofunda o entendimento da primeira revelação das leis de Deus, que são os 10 mandamentos, o decálogo. E o nosso Emmanuel continua: Paulo de Tarso precisou de Ananias para entender a própria situação. Então, Paulo encontrou com Jesus na estrada de Damasco, ficou cego diante da visão, foi para Damasco, Jesus mandou: entra na cidade que lá te será dito o que te convém fazer. E ele foi ao encontro de Ananias, que o ajudou. Ele, que era um doutor da lei, mas estava confuso.
como seria o seu caminho a partir dali. Tudo foi diferente. E o nosso Emmanuel diz: observemos o versículo acima, extraído dos Atos dos Apóstolos. E agora ele vai nos explicar o contexto. Felipe achava-se despreocupado quando um anjo do Senhor o mandou para o caminho que descia de Jerusalém para Gaza. O discípulo atende e aí encontra um homem que lia a lei sem compreendê-la. E entram ambos em santificado esforço de cooperação. Ninguém permanece abandonado, já concluindo a sua mensagem, o nosso amigo espiritual. Ninguém permanece abandonado. Os mensageiros do Cristo socorrem sempre nas estradas mais desertas. Porque aquela estrada estava deserta. Lá ia ele na estrada e o anjo avisou a Filipe que fosse até lá para entrar nesse esforço de cooperação. E Filipe obedeceu, claro, não é? E, continuando, é necessário, porém, embora os mensageiros do Cristo estejam nos socorrendo nas estradas mais desertas, é necessário, porém, que a alma aceite a sua condição de necessidade e não despreze o ato de aprender com humildade. Pois não devemos esquecer, através do texto evangélico, que o mendigo de entendimento era o mordomo-mor da rainha dos etíopes, superintendente de todos os seus tesouros. Além disso, ele ia de carro e Filipe a pé. Então, a condição externa, ela não importa. Importa é que nós sejamos solidários, independente da nossa condição, tanto para ajudar, quanto também, não é, para ser ajudado. É preciso humildade. Muitas vezes, não é, a pessoa se acha, tá aqui, imagina se eu vou precisar de ajuda. Vai sim, porque nós somos ainda espíritos imperfeitos neste mundo de provas e expiações e é muito difícil essa nossa condição de reencarnado e precisamos de ajuda, não só dos amigos espirituais, mas uns dos outros. Não vamos esquecer que a providência divina se faz presente na Terra através de nós encarnados, não é? É isso. Então, fica-nos esta lição de cooperação. Vamos perguntar por que está tão vermelha? Eu tenho rosácea e toda vez que esfria muito ou esquenta muito, ela ataca. Então, é isso que eu fico muito vermelhinha. Está muito frio aqui. E é por isso. Deu para perceber, né, que está muito frio aqui. Então, vamos fazer a nossa prece a Jesus. Obrigada pela preocupação dos amigos. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia em nossas vidas na carne de novo. As oportunidades que nos chegam, os desafios, as bênçãos de estarmos interagindo e podermos exercer a cooperação, Senhor. Obrigada. Abençoa-nos, Jesus, em nossos esforços. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos vigilantes. Ajuda-nos a nos lembrarmos da prece. Abençoa, Jesus amado, o nosso anjo guardião, esse amigo invisível e anônimo que está ao nosso lado para nos ajudar com tanto carinho e com tanta disposição.
Abençoa ainda, Jesus, nossos lares e famílias. Abençoa nossos amados, mas não apenas, Senhor. Abençoa todos os nossos irmãos de humanidade, em especial os nossos irmãos que estejam em sofrimento, aonde quer que se encontrem, Senhor. Abençoa-os. Que a tua paz esteja sempre em nós e entre nós, Senhor. Graças a Deus. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.